Dizem que há pessoas que celebram o seu fracasso mais do que os seus próprios sucessos. Mas o que não sabem é que existe um alimento sagrado, mencionado nas Escrituras, que, colocado no lugar correto, pode reverter toda a inveja e abrir as portas da prosperidade. Hoje você vai descobrir os 3 cantos mais poderosos da sua casa, onde o mel não só adoça, como também sela a proteção divina e atrai a abundância que você tem esperado. E fique até o final, porque vou revelar um erro ancestral que muitas pessoas cometem ao usar isso e que pode bloquear toda a sua bênção, sem que saibam. Se já sente que esta mensagem chegou no momento exato, escreva abaixo nos comentários: recebo abundância, bênção e shalom. Agora que deixou a sua declaração, quero que preste muita atenção ao que vem. Porque entender como o mel realmente atua no plano espiritual pode transformar, para sempre, a forma como vê e o usa na sua vida. E é justamente aí, nesse conhecimento oculto, transmitido por gerações, onde começa a verdadeira transformação. Embora muitos o conheçam apenas como um adoçante natural, o mel é, na realidade, um dos símbolos mais sagrados da tradição judaica. O seu uso remonta aos tempos bíblicos, quando representava a promessa de uma terra que flui leite e mel, a terra da abundância divina. Nos ensinamentos dos nossos sábios, o mel não é um alimento comum, é um condutor de bênção, um elemento que atrai o doce da vida e protege contra a amargura do mal-olhado e as intenções negativas. Nos textos sagrados, ensina-se que o mel representa transformação e doçura espiritual. As abelhas tomam o néctar das flores e o convertem em algo precioso, assim como nós devemos transformar as provas da vida em bênçãos. Mas há algo mais profundo. O mel é único, nunca apodrece. Podem passar anos, décadas até, e ele permanece puro. Esta qualidade o converte num símbolo de eternidade, de proteção que não se corrompe com o tempo. Quando usamos mel conscientemente em certos espaços da nossa casa, estamos ativando um canal de bênção ancestral. Estamos dizendo ao Criador que estamos prontos para receber o doce, o bom, o próspero. O mel atua como um ímã espiritual que atrai as bênçãos e, ao mesmo tempo, forma um escudo contra as energias de inveja, escassez e negatividade que outros podem projetar sobre nós, consciente ou inconscientemente. Os nossos sábios ensinavam que, em Rosh Hashanah, mergulhamos a maçã no mel, porque estamos declarando a nossa intenção de ter um ano doce. Esse mesmo princípio pode ser aplicado na nossa casa durante todo o ano. Quando colocamos mel em lugares estratégicos, com intenção pura, estamos renovando constantemente essa declaração de doçura e prosperidade. Mas não basta colocar mel em qualquer lugar. Existem 3 pontos específicos onde o seu poder se amplifica exponencialmente. 3 cantos onde a bênção se âncora e começa a manifestar-se na sua vida de formas surpreendentes. E, agora mesmo, vou revelar quais são esses 3 lugares sagrados e os testemunhos de transformação que muitas pessoas experimentaram ao honrá-los. O primeiro lugar onde aplicar mel é a mesa da sua entrada principal, esse símbolo sagrado que marca o umbral da sua casa. Desde tempos antigos, ensina-se que a entrada da casa é o ponto onde se filtra toda a energia que entra. Tudo o que cruza esse umbral, pessoas, palavras, intenções, deixa uma marca espiritual. Se a entrada da sua casa está carregada de energia pesada, pode estar interferindo com a sua prosperidade, as suas relações e a sua paz mental, sem que você note. Aqui, o mel atua como um selo de doçura divina. A sua densidade representa a capacidade de adoçar o amargo, de transformar as dificuldades em bênçãos e de fechar portas invisíveis por onde, muitas vezes, entra a negatividade e a inveja. Além disso, o seu aroma natural e suave simboliza as boas-vindas aos anjos protetores e a rejeição a toda força que não venha com intenções puras. Para realizar esta bênção, você precisa de uma pequena quantidade de mel puro, preferencialmente kosher. Tome uma gota de mel com o seu dedo indicador direito, que, na tradição, representa a coluna da misericórdia. Com reverência, passe apenas uma pequena quantidade na parte superior do marco da sua porta, justamente onde começa a mezuzá, se a tiver, ou no canto superior direito, se ainda não a tiver. Faça isso com intenção profunda, declarando em voz baixa ou no seu coração: que só doçura entre por esta porta. Que só bênção cruze este umbral. Que todo o amargo fique do lado de fora. Sara,
Uma mulher viúva que vivia com os seus 3 filhos e levava 2 anos lutando com dívidas que não terminavam de saldar-se, decidiu fazer esta prática depois que a sua mãe lhe contou sobre este antigo costume. A sua casa sempre recebia visitas de vizinhos que chegavam com queixas, problemas e energia pesada. Sara sentia que, por mais que trabalhasse, o dinheiro ia-se tão rápido quanto chegava, e que uma nuvem cinzenta cobria o seu lar. Uma tarde de quinta-feira, antes de acender as velas de Shabat, ela tomou um pequeno frasco de mel que tinha guardado de Rosh Hashanah, com lágrimas nos olhos, aplicou uma gota no marco da sua porta, pedindo ao Eterno que adoçasse a sua vida e protegesse a sua família. Nessa mesma noite, sentiu algo diferente no ar da sua casa. Na semana seguinte, uma vizinha conflituosa que sempre trazia fofocas e problemas simplesmente deixou de visitar Sara, sem nenhuma razão aparente. E, 2 semanas depois, Sara recebeu uma chamada inesperada oferecendo-lhe um trabalho melhor remunerado, que lhe permitiu finalmente começar a sair das dívidas. Desde esse dia, cada vez que sente que a energia da sua casa se torna pesada, ou que as coisas estagnam, ela renova o mel na sua entrada e declara novamente a bênção. E, cada vez, sem falta, nota como as portas se abrem de formas que não pode explicar com lógica, só com fé. Isto não é casualidade nem superstição, é um princípio espiritual antigo. Quando marca o umbral da sua casa com mel e com intenção pura, está enviando uma mensagem clara ao universo e ao Criador. Aqui só entra o que me eleva, o que me abençoa, o que traz shalom. Todo o resto fica do lado de fora. E essa clareza espiritual abre portas celestiais que antes permaneciam fechadas. O segundo lugar onde o mel se desdobra de forma especial e ancestral é na sua cozinha, especificamente perto do lugar onde guarda o pão ou prepara os alimentos. Pode parecer simples, mas este é um dos espaços mais sagrados do lar judaico. A cozinha representa o sustento, a provisão divina, o maná que nos sustenta dia a dia. É onde se materializa a bênção de Parnassá, o sustento econômico de que tanto precisamos. Segundo a sabedoria dos nossos sábios, a cozinha é o coração material do lar. Aqui é onde se transforma o cru em alimento, o simples em abundância. E, quando este espaço está espiritualmente limpo e abençoado, toda a casa se nutre dessa energia próspera. Mas, quando está carregado, descuidado ou cheio de preocupações não expressas, pode converter-se num ponto de bloqueio para o fluxo do sustento. Por isso, usar mel nesta zona não é apenas uma ação simbólica, é uma declaração de fé. Você está dizendo: confio em que a provisão divina flui para mim. Confio em que a minha mesa nunca estará vazia. Confio em que o amargo se transformará em doce. Para aplicar esta bênção, tome um pequeno frasco de vidro, transparente e limpo. Coloque nele 3 colheres de mel puro. Enquanto faz, visualize como esse mel representa as 3 bênçãos fundamentais: saúde, paz e sustento. Feche o frasco e coloque-o num lugar discreto, mas visível, da sua cozinha. Pode ser numa prateleira, perto de onde guarda o pão, ou junto ao seu porta-especiarias. Não o esconda, que esteja presente como lembrete constante de que a doçura e a abundância já estão na sua casa. Cada vez que entrar na sua cozinha e vir esse frasco, reserve um segundo para tocar o vidro com a sua mão direita e dizer mentalmente, ou em voz baixa: Baruch Hashem, pela abundância que já está aqui e pela que vem a caminho. Este simples gesto renova a intenção e mantém ativo o canal de bênção. Leia, uma mulher que trabalhava longas horas, mas que sempre terminava o mês com as contas justas, ou em números vermelhos, ouviu sobre esta prática de uma amiga que assistia a um estudo de Torá. Leia era cética no início, mas algo dentro dela dizia-lhe que devia tentar. Uma manhã de domingo, ela limpou a sua cozinha a fundo, algo que não fazia com tanta dedicação há meses, e colocou o frasco de mel numa prateleira junto às suas especiarias. Enquanto o fazia, sentiu uma emoção inexplicável, como se estivesse a fazer algo sagrado que os seus ancestrais tinham feito antes dela. Começou a chorar sem entender por quê, mas, no seu coração, sentiu uma paz profunda. Nos dias seguintes, notou que a sua relação com a comida e com o dinheiro começou a mudar. Deixou de fazer compras impulsivas, começou a cozinhar com mais amor e atenção, estranhamente, começou a receber convites para jantares onde não tinha de gastar. Às 3 semanas,
Recebeu uma notícia completamente inesperada. Um reembolso de impostos que tinha esquecido completamente, e que lhe permitiu cobrir várias despesas pendentes. Mas o mais importante foi que, desde então, cada vez que abre a sua despensa, sente que há suficiente. Não necessariamente mais quantidade, mas, sim, uma sensação de que nada lhe falta. E essa sensação de suficiência atraiu mais oportunidades laborais, melhores acordos com fornecedores e uma estabilidade que antes não conhecia. Este é o poder silencioso, mas profundo, do mel na cozinha. Não faz milagres instantâneos, mas muda a sua frequência interna de escassez para a abundância. E, quando a sua mente e o seu espírito estão alinhados com a abundância, o universo responde da mesma forma. A provisão começa a fluir não porque você a forçou, mas porque abriu o canal que estava bloqueado pelo medo e pela preocupação. O terceiro lugar onde o mel atua com uma força ancestral mais discreta é o seu quarto, especificamente num pequeno recipiente colocado debaixo da sua cama ou na sua mesa de cabeceira. Muitos não o sabem, mas o quarto é o espaço onde somos mais vulneráveis espiritualmente. Aqui você descansa, sonha, baixa todas as suas defesas e conecta-se com os planos mais profundos do seu subconsciente e da sua alma. Segundo os ensinamentos da Kabbalah e dos sábios, o quarto guarda a marca mais íntima de quem o habita. Cada pensamento não expresso, cada preocupação que lhe tira o sono, cada sonho perturbador, tudo isso deixa uma impressão energética que, se não se limpa e se adoça, pode começar a afetar a sua saúde, as suas relações, a sua clareza mental e até a sua capacidade de atrair prosperidade. Aqui é onde o mel se converte numa ferramenta espiritual profunda. Colocar mel no seu quarto é como dizer à sua alma: descansa em paz, descansa em doçura, descansa protegida. É um ato de cuidado espiritual que as nossas avós conheciam bem, mas que se tem vindo a perder com o tempo. Para realizar esta prática, você precisa de um pequeno recipiente de vidro ou cerâmica, preferencialmente branco ou transparente. Coloque nele 2 colheres de mel puro. Enquanto o faz, declare no seu coração: que as minhas noites sejam doces, que os meus sonhos sejam abençoados, que o meu descanso seja reparador e protegido de toda negatividade. Coloque este recipiente debaixo da sua cama, perto de onde apoia a sua cabeça, ou na sua mesa de cabeceira, se preferir tê-lo mais acessível. Deixe-o aí durante um ciclo lunar completo, ou seja, aproximadamente 30 dias. Não o toque, não o mova. Simplesmente permita que faça o seu trabalho silencioso de adoçar o espaço energético onde você descansa. Se tem parceiro, é importante que ambos estejam de acordo com esta prática e que ambos ponham a sua intenção nela. Se dorme sozinho, é ainda mais importante, porque o seu campo energético não está partilhado e o mel trabalhará exclusivamente para si. Se tem fotografias de pessoas falecidas no seu quarto, ou espelhos em frente à cama, considere movê-los ou cobri-los, pois, segundo a tradição, podem interferir com o descanso espiritual profundo. O caso de Miriam é especialmente comovente. Ela é uma mulher jovem, mãe de 2 crianças pequenas, que levava mais de um ano com insônia severa. Acordava todas as noites com angústia, com pensamentos obsessivos sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre o seu casamento, que estava atravessando uma crise silenciosa. O seu marido dormia bem, mas ela não, e essa falta de descanso estava a consumi-la. Uma tarde, a sua sogra, uma mulher sábia e tradicional, falou-lhe desta antiga prática. Disse-lhe que a sua própria mãe a tinha feito quando passavam por tempos difíceis, e que sempre funcionava. Miriam, desesperada por encontrar algo que a ajudasse, decidiu tentar, embora não entendesse completamente como algo tão simples poderia funcionar. Limpou o seu quarto, retirou objetos desnecessários, cobriu o espelho que tinha em frente à cama e colocou o pequeno recipiente com mel debaixo do seu lado da cama. Nessa noite, antes de dormir, pôs a sua mão sobre o colchão, justamente acima de onde estava o mel, e pediu com todo o seu coração que pudesse descansar em paz. Para sua surpresa, dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Não foi perfeito, mas foi diferente. Nas noites seguintes, o seu sono foi se tornando mais reparador. Os seus pensamentos obsessivos diminuíram e começou a sentir uma calma que há tempo não experimentava. E algo mais aconteceu.
O seu marido, sem que ela lhe dissesse nada, começou a mostrar-se mais presente, mais carinhoso, mais disposto a falar do que lhes estava a acontecer como casal. Após 3 semanas, ambos tiveram uma conversa profunda que não tinham conseguido ter em meses. Choraram, reconciliaram-se, perdoaram-se e, pouco depois, Miriam recebeu uma oferta laboral que lhe permitia trabalhar de casa e ter mais tempo com os seus filhos, algo que tinha estado a pedir nas suas orações durante mais de um ano. Desde então, a cada mês, renova o mel debaixo da sua cama e mantém o seu quarto como um espaço sagrado de descanso e bênção. Este é o poder discreto, mas transformador, do mel no quarto. Não grita, não impressiona, mas trabalha nas camadas mais profundas do seu ser. Adoça os seus sonhos, acalma a sua mente e abre canais de bênção que, durante o dia, estão bloqueados pelo ruído e pelas preocupações. E, quando dorme em paz, a sua alma recarrega-se, o seu corpo cura e a sua vida começa a alinhar-se com o que realmente merece. Como viu, estes 3 lugares não foram escolhidos por acaso. Cada um representa um pilar fundamental na sua vida. A entrada, como portal de proteção e abertura. A cozinha, como centro de sustento e provisão. E o quarto, como santuário de descanso e regeneração. E, quando honra estes espaços com mel, com intenção e com fé, algo profundo começa a mudar, não só na sua casa, mas também no seu interior. Mas cuidado, porque, embora este conhecimento seja sagrado e poderoso, ainda há algo crucial que deve saber antes de aplicar o ritual final. Um aviso ancestral que pode marcar a diferença entre esta prática abençoá-la ou, sem saber, bloqueá-la você mesmo. Explico-lhe agora. Antes de mostrar o ritual final com mel, há algo que não pode ignorar. Um aviso simples, mas fundamental, que muitas pessoas ignoram. Nunca utilize mel que não seja puro. O mel processado, misturado com açúcares ou xaropes, perdeu a sua essência sagrada. Procure sempre mel natural, preferencialmente kosher, que provenha de fontes confiáveis. O mel é um presente direto da criação e deve ser tratado com respeito. Mas isso não é tudo, porque, para além da qualidade do mel, há um segundo aspecto ainda mais importante: a sua própria intenção. Sim, embora o mel seja um poderoso canal de bênção, também responde ao seu estado interior. Se o usa a partir do medo, do desespero ou da dúvida, o seu efeito pode bloquear-se ou até reverter-se. Por isso, antes de usá-lo, reserve um momento sagrado. Lave as suas mãos, como faria antes de uma oração. Respire profundamente e conecte-se com a gratidão por tudo o que já tem, embora pareça pouco. Visualize como a sua casa se enche de luz, como as bênçãos fluem como um rio de mel dourado que toca cada canto, e dê graças antecipadas por todo o bem que está a caminho de si. Porque o mel abre o canal, mas a verdadeira bênção começa no seu coração. Quando o seu coração está aberto, agradecido e confiante, o Criador responde com abundância. E agora que sabe isto, está pronto para aprender um ritual complementar um pouco mais profundo, que elevará ainda mais tudo o que aprendeu até agora. Mas, antes de revelar, se esta mensagem está a tocar algo profundo em si, é momento de o declarar. Se sente que chegou o momento de abrir-se para receber, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative as notificações para continuar a receber sabedoria ancestral que transforma vidas. Este é o seu sinal de que está pronto para o próximo nível. Faça-o agora, porque, quando declara o seu compromisso com o seu crescimento espiritual, o universo responde imediatamente. E agora, sim, é momento de fechar este poderoso processo com um ritual sagrado que pode fazer na sua casa e que muitas pessoas utilizaram como reforço espiritual para selar tudo o que aprendeu. Para este ritual, só precisará de 3 elementos sagrados: um copo de vidro transparente, mel e 3 grãos de sal grosso. Encha o copo até 1/3 com mel. Faça-o lentamente, observando como o mel dourado cai, formando espirais como símbolo do fluxo contínuo de bênçãos. Depois, adicione os 3 grãos de sal, um por um. Enquanto caem, declare em voz baixa: pela saúde. Um pela paz, um pelo sustento. O sal representa purificação e proteção na nossa tradição e, junto com o mel, cria um equilíbrio perfeito entre doçura e fortaleza. Agora, escolha um lugar da sua casa onde sinta que a energia está mais pesada ou onde passa muito tempo.
Pode ser a sua sala, a sua cozinha ou até o seu local de trabalho, se trabalha de casa. Coloque aí o copo com mel e sal num lugar discreto, mas presente. Deixe-o durante 7 dias completos, sem movê-lo, sem tocá-lo, sem tapá-lo. Durante esse tempo, o mel começará a absorver toda a energia densa do ambiente e transformá-la em doçura. Não se assuste se vir que o sal se dissolve lentamente ou que aparecem pequenas bolhas no mel. Isso significa que está a trabalhar, que está ativo, que está a fazer o seu labor de transformação espiritual. Simplesmente observe-o com respeito e agradecimento. No 7º dia, justamente antes do sol se pôr, tome o copo com cuidado e verta o seu conteúdo em terra, preferencialmente num vaso com uma planta viva ou no seu jardim, se o tiver. Enquanto o faz, dê graças em voz alta. Obrigado, Achem, pela limpeza realizada, pelas bênçãos recebidas e por tudo o que está por vir. Depois, lave o copo com água limpa e guarde-o para futuras bênçãos. Se desejar repetir o ritual, pode fazê-lo a cada Rosh Chodesh, no início de cada novo mês hebraico, para renovar constantemente as bênçãos na sua casa. Este ritual, embora pareça simples, tem um poder simbólico profundo. Está a dizer à sua alma e ao Criador que está disposto a soltar o velho, o amargo, o que já não serve, para fazer espaço ao doce, ao novo, ao abençoado. E esse ato de fé é o primeiro passo para que a abundância real comece a manifestar-se na sua vida de formas tangíveis e concretas. Chegou ao fim deste percurso sagrado. E, se está aqui, é porque algo na sua alma ressoou com este ensinamento ancestral. Já não é a mesma pessoa que começou esta mensagem. Agora leva consigo um conhecimento que os seus ancestrais guardaram durante gerações e que hoje renasce em si. Agora sabe como transformar a energia da sua casa, como proteger-se da negatividade e como abrir-se ao fluxo de bênçãos que o Criador tem preparado para si. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe nos comentários. O mel é o meu aliado sagrado. E partilhe esta mensagem com alguém que precise adoçar a sua vida e abrir as portas da abundância. Vemo-nos em breve com mais sabedoria que cura e transforma. Shalom! Um rabino me ensinou um método antigo para liberar o corpo de toda a energia estagnada, para cortar a conexão com o peso invisível que arrastamos sem saber. Ele me disse que o umbigo não é apenas uma marca, é a porta por onde entra e sai tudo o que o corpo não pode dizer com palavras. Se você sente que algo te bloqueia, que carrega um peso que não é seu, que a vida se sente pesada sem motivo claro, escreva nos comentários. Libero o que já não me pertence e abro o caminho para minha própria energia. Ao fazer isso, você está declarando um corte real com o que te detém. Eu não sabia nada disso. Durante anos, vivi sentindo que algo em mim não funcionava bem. Não era uma doença, não era tristeza profunda, mas também não era plenitude. Era como viver com o volume baixo, como se a vida passasse através de um filtro cinza. Acordava cansada, deitava cansada, as decisões me custavam, as conversas me esgotavam. Tudo parecia normal de fora, mas por dentro havia um ruído constante, uma vibração baixa que não me deixava em paz. Tentei de tudo. Mudei rotinas, busquei novos trabalhos, me afastei de pessoas, tentei preencher o vazio com atividades, com conquistas, com distrações. Mas nada mudava no fundo. O cansaço voltava, a névoa voltava e, com ela, uma sensação que não podia nomear, mas que estava sempre ali, como uma sombra grudada na minha pele. Era uma angústia silenciosa, um vazio que não se enchia com nada externo. Tentei terapias, li livros, conversei com amigos. Todos me diziam a mesma coisa. Dê tempo, é normal. Todos passamos por isso. Mas eu sabia que não era normal. Sabia que algo mais profundo estava acontecendo, algo que não podia ver nem tocar, mas que sentia com cada fibra do meu corpo. Havia dias em que me olhava no espelho e não me reconhecia, não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque meus olhos não tinham luz. Era como se alguém tivesse apagado algo dentro de mim, e eu não soubesse como voltar a acender. Movia-me por inércia, cumprindo com tudo o que se esperava de mim, mas sem estar realmente presente. Era uma espectadora da minha própria vida, vendo passar os dias sem senti-los de verdade. Um dia, numa conversa que não busquei,
Alguém me falou de um ancião que ensinava formas antigas de equilibrar o corpo. Não falava de remédios, nem de terapias. Falava de reconexão, de voltar ao ponto onde tudo começou. Deu-me uma direção. Eu não tinha nada a perder. Então fui. O lugar era simples, quase austero. O rabino era um homem de poucos gestos e muitas pausas. Olhou-me sem perguntar nada e disse algo que nunca esquecerei. O corpo guarda o que a vida não pôde processar, e guarda justamente onde tudo começou, no centro, no umbigo. Ali está a sua primeira conexão com a vida. Ali também está a sua primeira desconexão. Explicou-me que o umbigo não é apenas uma cicatriz. É o ponto exato onde você recebeu seu primeiro alimento, seu primeiro vínculo, sua primeira informação emocional. Através desse canal entrava tudo: o oxigênio, o sangue, mas também as emoções da sua mãe, seus medos, sua calma, sua angústia. Tudo se registrava em você antes que tivesse memória, antes que tivesse palavras. O corpo guardou tudo e, quando esse canal se fecha ao nascer, não desaparece. Converte-se num centro energético, num arquivo silencioso de tudo o que você viveu sem saber. A maioria das pessoas vive desconectada desse ponto. Disse-me: ignoram-no, esquecem-no, cobrem-no com roupa, com comida, com pressa. Mas o corpo não esquece. Continua esperando que você volte ali, que o escute, que limpe o que se acumulou sem permissão. Explicou-me que, durante a gestação, esse cordão umbilical não apenas transportava nutrientes, transportava informação emocional completa. Cada vez que sua mãe sentia medo, você absorvia. Cada vez que sentia estresse, seu sistema nervoso se ativava. Não havia separação. Você era uma extensão do corpo dela, do seu estado emocional, da sua energia. E tudo isso ficou registrado em você, no seu sistema nervoso, na sua memória celular, nesse ponto exato onde o cordão se conectava. Quando você nasce, continuou, o cordão é cortado, mas a memória permanece. O umbigo se converte num arquivo vivo da sua primeira experiência de vida. E, se essa experiência esteve marcada pelo medo, pela tensão, pela sobrevivência, seu corpo aprende a viver a partir daí. Aprende a estar em alerta constante, a se proteger, a se contrair, e essa contração nunca se solta completamente, a menos que você volte conscientemente a esse ponto e diga ao corpo que já pode relaxar, que já está a salvo. Perguntei-lhe como se limpava isso. Não me falou de ervas raras, nem de objetos impossíveis de conseguir. Falou-me de algo tão simples que quase me pareceu absurdo. Disse-me que colocasse minha mão sobre o umbigo cada noite, que respirasse profundamente, levando o ar até esse ponto, que sentisse o calor que emanava dali, e que o fizesse com intenção, não com pressa. A energia bloqueada não se força a sair. Convida-se, acompanhasse. E, quando sente que já não tem que te proteger, solta-se sozinha. Explicou-me que o simples ato de colocar a mão sobre o umbigo e respirar com consciência envia um sinal direto ao sistema nervoso. Diz ao corpo que pode baixar a guarda, que pode entrar em modo reparação. Seu sistema nervoso tem dois estados, disse-me, um de sobrevivência e um de cura. A maioria das pessoas vive presa no primeiro. O corpo acredita que está em perigo constante, mesmo que não haja perigo real. E, nesse estado, não pode curar, não pode digerir bem, não pode descansar bem, não pode sentir bem. Tudo se bloqueia. Nessa noite, fiz. Deitei-me, apaguei a luz, levei minha mão direita ao centro do meu abdômen e comecei a respirar. Inalava contando até 4, exalava contando até 6. No início, não senti nada, apenas o movimento do ar, o peso da minha mão, o silêncio. Mas continuei, em algum momento, sem buscar, algo mudou. Senti um calor sutil que subia do centro. Não era externo, vinha de dentro. E, com esse calor, veio uma emoção que não esperava, uma tristeza velha, profunda, sem nome. Não chorei, mas algo em mim se amaciou. Era como se o corpo finalmente tivesse permissão para soltar o que tinha estado retendo durante anos. Não entendi naquela noite, mas continuei fazendo, noite após noite, o mesmo gesto. Mão no umbigo, respiração lenta, intenção clara. Libero o que não é meu. Recupero o que é meu. Nem sempre sentia algo dramático.
Alguns dias era apenas calma. Outros dias apareciam emoções que não sabia que tinha. Medo, raiva, alívio, tudo misturado. Mas nunca bloqueei. Deixei passar e, cada vez que o fazia, o peso diminuía um pouco mais. O rabino explicou-me que o centro do corpo é também o centro do sistema nervoso entérico, o chamado segundo cérebro. Ali há mais de 100 milhões de neurônios que processam emoções antes que cheguem à mente. Por isso, quando algo te assusta, você sente primeiro no estômago. Quando algo te dói, o abdômen se contrai. Não é casualidade. É o corpo falando na sua própria linguagem. E essa linguagem não mente. O problema, disse-me, é que você aprendeu a ignorar essa linguagem. Ensinaram-te a viver da cabeça, a pensar tudo, a controlar tudo. Mas o corpo não se controla. Escuta-se. E, quando você o escuta, ele começa a confiar a você o que guardou em silêncio. Contou-me que, nas tradições antigas, esse conhecimento era comum. Os sábios sabiam que o abdômen era o centro da vitalidade, o lugar onde se concentrava a força de vida. Não falavam disso como algo místico, mas como algo observável. Quando uma pessoa perdia seu centro, sua vida se desequilibrava. Quando o recuperava, tudo voltava ao seu lugar. Passaram semanas, e o ritual se tornou um hábito. Já não era algo que eu fazia porque devia, mas porque precisava. Era minha forma de voltar a mim, de me lembrar que estava viva, que ainda havia espaço para sentir. E, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não de repente, não de forma espetacular, mas de forma real. Dormia melhor. Custava-me menos tomar decisões. As coisas que antes me alteravam deixavam de ter tanto poder sobre mim, não porque o mundo mudasse, mas porque eu tinha mudado minha frequência. O rabino advertiu-me algo importante: não espere resultados imediatos. O corpo tem seu próprio tempo. Cura por camadas. Primeiro o superficial, depois o profundo. E, às vezes, justo quando você acredita que já curou, aparece algo mais antigo, algo que estava esperando embaixo. Não veja isso como um retrocesso. É parte do processo. Cada camada que cai te aproxima mais do seu centro real. E ele tinha razão. Houve momentos em que voltei a sentir o peso, a névoa, o cansaço, mas já não me assustava. Sabia que não era um fracasso, mas um convite. O corpo estava me mostrando algo mais, algo que ainda precisava ser visto. E, cada vez que eu olhava sem julgar, sem rejeitar, dissolvia-se um pouco mais. Comecei a notar padrões. Certos dias, certas emoções apareciam com mais força. No início, pensei que era aleatório, mas depois entendi que não era. O corpo estava trazendo à superfície o que tinha estado enterrado durante anos. Não o fazia para me castigar. Fazia para me liberar. Uma noite, enquanto respirava com a mão sobre meu umbigo, senti algo diferente. Não era tristeza nem alívio. Era clareza. Pela primeira vez em anos, senti que podia ver minha vida sem o filtro da angústia. Vi com nitidez quanto tempo tinha passado vivendo no piloto automático, repetindo padrões que não eram meus, carregando expectativas alheias, sustentando outros enquanto me esquecia de mim. E, nesse instante, algo se rompeu. Não foi doloroso, foi libertador. Era como se uma corda invisível, que me tinha mantido amarrada durante anos, finalmente se cortasse. Se você está lendo isso e sente que algo em você está estagnado, que carrega um peso invisível, que a vida não flui como deveria, não ignore. Seu corpo está te falando. E o lugar onde mais claramente fala é justamente ali, no centro, onde tudo começou. Inscreva-se para receber mais ensinamentos como este, práticas antigas que funcionam porque respeitam a ordem do corpo. O ritual é simples, mas deve ser feito com consciência. Não é magia, não é superstição. É um ato de reconexão. Cada noite, antes de dormir, deite-se num lugar tranquilo. Apague as luzes, o telefone, qualquer distração. Leve sua mão direita ao centro do seu abdômen, justamente sobre o umbigo. Feche os olhos e comece a respirar devagar. Inale profundamente, contando até 4. Leve o ar até o abdômen. Sinta como se expande. Exale contando até 6. Sinta como se esvazia.
Repita isso durante pelo menos 5 minutos. Enquanto respira, mentalize esta frase em silêncio. Libero o que não é meu. Recupero minha própria energia. Não a diga com pressa. Sinta-a. Deixe que as palavras entrem no seu corpo como uma onda. Não busque resultados imediatos. Apenas fique ali, respirando, sentindo, permitindo. O corpo sabe o que fazer quando você lhe dá espaço. Se, em algum momento, aparecer uma emoção, não a rejeite. Pode ser tristeza, pode ser alívio, pode ser algo que não tem nome. Deixe-a passar. Não a analise, não a julgue. Apenas sinta-a. Essa emoção é energia bloqueada que finalmente tem permissão para sair. Quando sai, libera espaço e, nesse espaço, a vida volta a entrar. O rabino advertiu-me que, às vezes, as emoções que aparecem não têm sentido lógico. Você pode sentir tristeza sem saber por quê. Pode sentir raiva sem ter um motivo claro. Não busque explicações, disse-me. O corpo não precisa que você entenda, só precisa que você permita. Faça isso todas as noites durante pelo menos 21 dias. Não o faça esperando um milagre. Faça porque seu corpo merece ser escutado. Porque, durante anos, você o obrigou a se calar, a seguir, a resistir. E agora está lhe dando algo que nunca teve: sua atenção completa. Os primeiros dias podem parecer desconfortáveis. O corpo não está acostumado a que você o escute. Aprendeu a funcionar em modo sobrevivência, a se sustentar na tensão. Quando, de repente, você lhe dá espaço para relaxar, pode se confundir. Podem aparecer sensações estranhas, tremores leves, calor, frio. Tudo isso é normal. É o sistema nervoso se recalibrando, aprendendo um novo estado. Com o tempo, você notará mudanças, nem sempre dramáticas. Às vezes, é apenas que você dorme melhor, ou que as coisas que antes te angustiavam já não te tocam da mesma forma, ou que você começa a tomar decisões de um lugar mais claro, mais seu. Não é que o mundo mude, é que você volta a se habitar. E, quando você se habita, todo o resto se ordena sozinho. O rabino disse-me algo mais antes de eu ir embora pela última vez. O corpo não busca ser perfeito, busca ser habitado. Não precisa que você o conserte, precisa que você o acompanhe. E, quando você o acompanha sem medo, sem pressa, sem exigência, ele te devolve algo que você tinha esquecido. Devolve sua energia, a que é sua de verdade, não a que você tomou de outros, não a que outros deixaram em você, a sua. Eu não sabia que algo tão simples podia mudar tanto. Pensei que curar era mais complicado, que precisava de terapias longas, métodos complexos, explicações infinitas. Mas a verdade é mais simples. Curar é voltar. Voltar ao corpo, voltar ao centro, voltar a esse ponto onde a vida entrou pela primeira vez, e a partir daí, construir tudo de novo, mas, desta vez, com consciência. O umbigo não é apenas uma cicatriz. É um lembrete de que, alguma vez, você esteve conectada, de que essa conexão não se perdeu, apenas se esqueceu, e de que, a qualquer momento, quando você decidir voltar, estará ali esperando por você. Porque o corpo não te abandona. É você quem o abandona. E, quando você volta, ele te recebe sem perguntas, sem reclamações, apenas com gratidão. E, quando isso acontece, algo se ordena sem que você tenha que explicar. Não fora, dentro, como se você voltasse a ocupar seu lugar na sua própria vida. A partir daí, tudo responde diferente. Se este tipo de ensinamento te serve para ordenar sua vida desde a raiz, este canal existe para isso. Para compartilhar o que ajuda a voltar ao centro e sustentá-lo.